A missa de hoje é da terça-feira da oitava da Páscoa. Intenções para esta missa: José Maria de Jesus, Joaquim de Long de Jesus, Luís Felipe Soares Batalha de Silva, Vitor Judas da Silva, José Sá e Silva, Arlan de Castro Cota Cruz, Wanda de Souza Casaca Rodrigues, Luísa Conceição Gomes, Albertina Gracias. O Senhor deu-lhes a beber a água da sabedoria, que os torna firmes e inabaláveis, e lhes dá em herança um nome eterno. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs em Cristo, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, actos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que renovastes e fortalecestes pela celebração dos mistérios pascais, ajudai o vosso povo com a abundância da graça celeste, para que alcance a liberdade perfeita e goze um dia no céu a alegria que já começou a saborear na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, disse Pedro aos judeus: saiba com absoluta certeza, toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes:
Convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. A bondade do Senhor encheu a terra. A bondade do Senhor encheu a terra. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor encheu a terra. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. A bondade do Senhor encheu a terra. A nossa alma espera o Senhor. Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. A bondade do Senhor encheu a terra. Aleluia! Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia! O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Maria Madalena estava a chorar junto do sepulcro. Enquanto chorava, debruçou-se para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro a seus pés, onde estivera deitado o corpo de Jesus. Os anjos perguntaram a Maria: mulher, por que choras? Ela respondeu-lhes: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, sem saber que era ele. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, ela respondeu-lhe: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste para eu o ir buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e respondeu em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus respondeu-lhe: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que eu vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou-lhes o que lhe tinha dito. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs em Cristo, no último domingo eu comecei a minha reflexão dizendo que Jesus seguramente é a pessoa mais importante da história. Então eu dizia que Jesus é a pessoa mais importante da história porque ele mudou e unificou o calendário mundial. Hoje no mundo todo mundo sabe que estamos em 2020. Jesus é a pessoa mais importante da história porque ele fixou um dia de descanso. Em outro país do mundo falaram que o dia de descanso seria na sexta-feira. Em outro país falaram que a semana deveria ter 10 dias. De repente todo mundo aceita, todo mundo reconhece que a semana tem 7 dias e que o dia de descanso é domingo. Por que o dia de descanso é domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Terceiro motivo que Jesus é a pessoa mais importante da história. Jesus resolveu
solucionou o maior problema que o ser humano sempre teve, que foi o problema da morte. Ninguém precisa mais temer a morte. Jesus venceu a morte. Porém, eu pensava, dizer apenas que Jesus foi a pessoa mais importante da história não é suficiente. Jesus foi também a pessoa mais extraordinária da história. Por que nós podemos dizer que Jesus foi a pessoa mais extraordinária da história? Vejamos apenas os acontecimentos depois da ressurreição de Jesus. Ontem o Evangelho dizia que depois de ter sido traído, abandonado, humilhado pelos seus discípulos e pela multidão, depois de ter sido negado, questionaram se Jesus de fato era quem ele era. Depois dos discípulos fazerem tudo o que fizeram com Jesus. Jesus tinha um coração humano como eu e você. Nós temos sentimentos. Me recordo uma vez que eu fazia uma pregação e eu lembrava que a minha mãe batia em mim quando eu era criança, quando eu aprontava. E minha mãe disse assim: filho, eu não lembro de nada disso. E aí eu dizia: mãe, quem bate esquece, agora quem apanha não vai esquecer. Então Jesus, ele tinha sentimento. Jesus seguramente ele sofreu com o comportamento dos apóstolos. Qual foi a primeira reação? Qual foi a primeira atitude? Qual foi a primeira palavra que Jesus falou para os seus apóstolos? Dizem aos meus irmãos. Jesus chamou os apóstolos de irmãos. O que significa Jesus chamar os apóstolos de irmãos? Jesus estava perdoando os apóstolos por aquilo que eles fizeram. Jesus estava começando uma nova fórmula, uma nova maneira de se relacionar com os apóstolos e relacionar-se com cada um de nós. Se Jesus e nós somos irmãos, nós temos o mesmo Pai. E nós precisamos recordar a nós mesmos que nós devemos cuidar um do outro, que nós somos responsáveis um para o outro. Ninguém pode ser estranho a cada um de nós. O sofrimento do outro não pode ser algo que passa despercebido aos meus olhos. O outro não é apenas um número. Por que Jesus é a pessoa mais extraordinária da história? O Evangelho de hoje também nos mostra isto. O Evangelho de hoje nos mostra qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu depois da ressurreição. Nós sabemos que a ressurreição foi o fato mais extraordinário, mais importante, o maior milagre, o maior acontecimento de toda a história. Quem foi a primeira pessoa que Jesus apareceu depois da ressurreição? Se você não soubesse, e alguém perguntasse assim: qual você acha que deveria ser a primeira pessoa para ver o Jesus ressuscitado? Eu tenho certeza que algumas pessoas diriam: Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora era a mãe dele. Nossa Senhora foi aquela que mais cuidou, aquela que nunca deixou Jesus. Ela merecia ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Não foi Nossa Senhora. Então deveria ser São Pedro, porque São Pedro foi o primeiro Papa, e vendo Jesus ressuscitado, ele teria possibilidade de acreditar e de testemunhar para o mundo todo. Não foi São Pedro. Talvez alguém diria assim: a primeira pessoa que deveria ver Jesus ressuscitado seria um rabino, um líder judeu. Porque imagina, pensa comigo, se um líder judeu visse Jesus ressuscitado e esse líder judeu se convertesse, o que aconteceria com a maioria dos judeus? Também se converteriam. O caminho seria muito mais fácil para as pessoas acreditarem em Jesus. Porém, quem foi a primeira pessoa na terra, no mundo, no universo, que viu Jesus ressuscitado? Maria Madalena. Maria Madalena. Algumas pessoas dizem que Maria Madalena era uma prostituta. A igreja nunca disse que Maria Madalena era ou não uma prostituta. Mas seguramente o comportamento de Maria Madalena era muito pior do que uma prostituta. Padre, como que você pode dizer isso? Isso é uma ofensa a Santa Maria Madalena? Estou dizendo da vida dela antes de conhecer Jesus. Porque a Sagrada Escritura diz que Maria Madalena era uma pessoa que tinha 7 espíritos impuros.
O que significa a palavra 7? Significa completo. O que significa impuro? Significa o contrário de puro. Então tudo aquilo que era impuro, ela tinha. A Sagrada Escritura diz que entre todas as mulheres, ela tinha tudo aquilo que era impuro. Jesus escolheu uma mulher com todos os pecados e uma pessoa de uma cidade pequena como Magdala para ser a primeira pessoa a ver o maior evento de toda a humanidade. Extraordinário, fantástico. Possivelmente ninguém de nós teria a mesma atitude de Jesus. Possivelmente ninguém de nós teria a mesma sabedoria do que Jesus. Mas o que esse comportamento de Jesus nos ensina? Eu convido que você, depois da missa, no seu momento de oração da noite, no seu momento de oração quando você estiver sozinho, faça a sua reflexão. A partir de tudo isso que o padre falou, você vai pensando o que significa Maria Madalena ser a primeira pessoa que viu o ressuscitado. Eu vou ajudar vocês e vou dizer o que isso significa para mim. O que isso significa a partir da minha reflexão. Para mim significa, Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Nós vivemos em uma sociedade, até pessoas que acreditam muito em Deus, até pessoas que têm fé, dizendo, é bandido, mata, pena de morte, é melhor matar um assassino do que deixar no meio da sociedade. As pessoas querem um Deus misericordioso. Eu dizia isso hoje de manhã na internet, no YouTube. As pessoas querem um Deus misericordioso para elas, mas para os outros elas querem um Deus justo. Imagine se Deus fosse justo com você todos os momentos da sua vida. O que teria acontecido conosco? Padre, eu acho que eu já estaria no inferno. Eu também. Já erramos muito. Deus, extremamente misericordioso conosco, também tem o direito de ser misericordioso. Deus, extremamente misericordioso comigo, também tem o direito de ser misericordioso com os outros. Jesus não desistiu de Maria Madalena. Isso significa que ele não desistiu de ninguém. Dizendo que Jesus não desistiu de ninguém, não estou dizendo que nós precisamos ser amigos de todo mundo. Não estou dizendo que você precisa ter relacionamento com uma pessoa que quer te destruir. Não é isso. Mas nunca duvide que uma pessoa pode ser diferente. Nunca duvide que você pode ser diferente. Existe uma tendência de algumas pessoas que se acham muito puras, de achar que elas não vão sair do pecado, que elas não vão conseguir mudar de vida, que elas são desta maneira mesma. Isso é um descrédito da misericórdia divina. Primeiro ensinamento, Jesus escolhendo Maria Madalena. Jesus não desiste de ninguém. Segundo grande ensinamento, Jesus escolhendo Maria Madalena. A lógica de Deus é muito diferente do que a lógica dos homens. Se nós quisermos entender Deus apenas pela nossa cabeça, se nós quisermos entender a Deus apenas pela lógica humana, nós jamais conseguiremos entender. A lógica de Deus é a lógica do amor. A lógica de Deus é a lógica da misericórdia. A lógica de Deus é a lógica do perdão. Que Deus nos ajude na nossa vida cotidiana. Nós pensarmos da seguinte forma, e esta para mim é a última lição e eu encerro com esta lição. Se Deus não desistiu nem de Maria Madalena, se Deus teve um cuidado tão especial para com ela, a pessoa que possivelmente foi a mais abandonada e ridicularizada daquela época, Deus também tem um carinho e uma atenção por cada um de nós. O Papa Bento XVI dizia, Deus não tira nada daquilo que nós temos de bom. Deus dá a cada um de nós aquilo que Ele tem de melhor e nos faz cada vez sermos pessoas melhores. Algumas pessoas dizem assim, eu não vou me converter não, eu não vou para a igreja não, Deus vai pedir para eu parar de fazer coisas boas. Mentira, Deus não tira nada daquilo que a gente tem de bom. Deus nos dá coisas muito melhores. Sinta-se amado,
Sinta-se cuidado, sinta-se zelado pelo nosso Deus. Nos momentos que as coisas estiverem difíceis na sua vida, no momento que você se sentir triste, eu como padre, às vezes eu me sinto triste, às vezes eu me sinto sem saber o que fazer. Este é um momento de nós olharmos para a Sagrada Escritura, lembrarmos que Jesus, Ele não desiste de cada um de nós, e Ele nos ama de uma forma extremamente próxima e sem limites. Para Deus, nós somos filhos. Para Jesus, nós somos como irmãos. Como irmãos. Façamos agora em silêncio nossa oração. Peçamos que esta lição de Maria Madalena foi a primeira que viu o Senhor, não porque ela era pior entre as pessoas que conviviam com Jesus. Ela foi a primeira que viu o Senhor porque ela era profundamente apaixonada por Ele. Ela rezava. Ela o procurava. Que Deus nos ajude a sermos apaixonados por Ele. Que Deus nos ajude a jamais desistirmos de sermos pessoas melhores. Que Deus nos dê a capacidade de perdoarmos a nós mesmos e jamais desistirmos de ninguém, até das pessoas que parecem estar mais longe de Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai benignamente, Senhor, os dons das vossas famílias e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo, numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos.
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Stephen, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Se ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto, onde Cristo se encontra, sentado à direita de Deus. Saboreai as coisas do alto. Aleluia.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, ouvi a nossa oração e dirigi os corações dos vossos fiéis para que, purificados pela graça do batismo, mereçam alcançar a bem-aventurança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de São Roque. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança. Na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhaste a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Apenas um comunicado, nós começamos ontem a termos a missa diária também transmitida pela internet. Então, todos os dias, a missa acontece às 18h agora, mas a transmissão ela é às 21h. Então, aqueles que quiserem participar da missa novamente, aqueles que estão aqui, e ajudem o padre na divulgação da Santa Missa. Tem muitas pessoas, ouvi hoje mesmo, na Índia, no Brasil, pessoas em Portugal, no Timor, em muitos lugares que infelizmente não podem ir à igreja. Então eu penso que é um trabalho, uma missão que nós aqui da Sé Catedral estamos realizando. Temos a missa online, então vocês que são leigos ajudem na divulgação da Santa Missa. Logo após a missa, quando você tiver um tempo, você pode rezar também o 5º dia da nossa novena, a Divina Misericórdia. A novena está online. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São Roque, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tenhamos todos uma ótima noite, um abençoado restante de semana. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.